informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 11 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. O presidente do Sindicato Rural de Dourados falou ao Grande FM Rural dos preparativos da Expo Agro. Soja liderou exportações do agronegócio brasileiro em abril. CPI da FUNAI INCRA suspendeu votação de parecer. Carnes do Brasil voltaram a ser bem aceitas pelo mundo. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso se unem pela preservação do Pantanal. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol e aumento de nuvens de manhã é o que prevê a meteorologia para hoje na região de Dourados. Com o tempo parcialmente nublado, há possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem novamente com valores estáveis na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 à vista. Mesmo preço do friboi de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 120 no Brasil Global e também no friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20 e a de soja a R$ 57, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,16 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O governo brasileiro decidiu reabrir anteontem o seu mercado para as importações de cítricos provenientes da Argentina.
Por questões sanitárias, os produtores argentinos não podiam, há 8 anos, exportar ao Brasil produtos como laranja, mexerica, limão, entre outros. Em junho do ano passado, entretanto, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com seu colega da Argentina, Ricardo Buriali, para levar adiante uma agenda comum de trabalho e eliminar as travas do comércio entre os dois países. Um grupo de lideranças indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó esteve na prefeitura essa semana para agradecer à prefeita Adélia Razucchi pelas ações que o município tem desenvolvido no interior da reserva. Eles estavam acompanhados do advogado Wilson Matos, da etnia terena, e titular da Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas de Dourados. As lideranças agradeceram principalmente pelos reparos nas estradas, que além de possibilitar o escoamento da produção, garante condições para o transporte dos alunos até as escolas e o trânsito de ambulância também, conforme atestou Luciano Arévalo, que aproveitou para cobrar o mesmo serviço em outras estradas. Os moradores da reserva indígena também pediram à prefeita estudos no sentido de colocar em funcionamento o posto de saúde e apresentaram demandas para as áreas de agricultura, educação, esporte e lazer. A reunião convocada para que os deputados que integram a CPI da FUNAI-INCRA discutissem e votassem o parecer do relator, deputado federal Nilson Leitão, foi suspensa ontem após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atender aos pedidos da CPI e autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do Centro de Trabalho Indigenista, o CTI, e de seus administradores. Segundo o presidente da CPI, o deputado gaúcho Alceu Moreira, a suspensão da reunião agendada para ontem cedo visou permitir que os membros analisem o teor da decisão do ministro e suas implicações para análise de informações já colhidas pela CPI, mas que não puderam ser analisadas devido a uma decisão anterior do próprio ministro, que tinha suspendido a quebra do sigilo. Agora podemos ter acesso aos dados do Centro Indigenista que estão de posse da CPI e colocar isso no relatório, disse o Moreira logo após suspender a sessão. O parecer do deputado Nilson Leitão, que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, recomenda o indiciamento de quase 100 pessoas por supostos atos ilícitos praticados em processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas e em projetos de assentamento rural. Pistoleiros brasileiros são acusados de atacar uma aldeia indígena na zona rural do distrito de Itacuri, no departamento de Alto Paraná, no Paraguai. O local fica a 170 quilômetros de Sete Quedas e a 100 quilômetros de Ciudad del Este. Foram 2 ataques aos índios. Vários barracos foram queimados e uma única escola da comunidade destruída. Um garoto índio teria sido ferido de raspão no braço por um dos tiros disparados pelos jagunços para afugentar os moradores da área de 120 hectares. Em vídeo gravado após o ataque, os indígenas acusam uma indústria de álcool e açúcar do Paraguai de contratar pistoleiros brasileiros para atacar a aldeia. O objetivo seria tomar posse das terras para o plantio de cana. A comunidade 3 de Julho, Issatu, tem 20 famílias da etnia Avá-Guarani. A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagoas encontrou um bezerro dopado em um porta-malas de veículo na noite da última segunda-feira. O animal estava sendo carregado vivo. Os policiais realizavam patrulhamento pela região do distrito de Véstia, próxima a Selvíria, quando avistaram um veículo Gol trafegando em alta velocidade. O condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais e houve perseguição. Após alguns quilômetros, 2 ocupantes do carro abandonaram o veículo com o animal dentro e fugiram a pé nas margens da BR-158 e não foram localizados. O reaparecimento repentino da adequada no Pantanal de Mato Grosso do Sul surpreendeu ambientalistas e fez soar um alerta para a pesca predatória. O fenômeno assusta os leigos pelo acúmulo de peixes mortos na água, que fica escura e com cheiro forte. Contudo, o biólogo André Luiz Siqueira, presidente da ONG ECOA, deixou claro que a situação é comum nessa época do ano, natural e não prejudica o meio ambiente. Com as cheias, as plantas que ficam nas margens dos rios são encobertas e morrem. As bactérias responsáveis pela decomposição consomem o oxigênio, deixando os peixes sem ar.
Na terça-feira, um motorista de 53 anos ficou ferido depois de atropelar a vaca. Na terça-feira, um motorista de 53 anos ficou ferido depois de atropelar uma vaca na MS 141 em Naviraí. O motorista, que trafegava num Chevrolet Cobalt, disse que avistou o animal quando atravessou a pista, mas não teve tempo de desviar, se chocando com a vaca, que morreu no local. No dia 4 de maio, 2 irmãos de 35 e 44 anos ficaram feridos também ao colidir a motocicleta que estavam com um cavalo que ficava no meio da pista. O animal morreu e um dos irmãos sofreu fratura no braço e o outro teve várias escoriações pelo corpo. Os governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso deverão unir forças e assumir compromissos em prol da preservação e recuperação do Pantanal. A meta é elaborar políticas públicas e dispositivos legais para a exploração econômica e sustentável da região pantaneira, diante do avançado estado de degradação de um dos mais importantes biomas mundiais. A questão foi levantada durante o primeiro seminário internacional Três Biomas, Pantanal, Okavango e Everglades, Desafios e Oportunidades, realizado na tarde de terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa em Campo Grande. O evento reuniu pesquisadores de outros países que já realizaram métodos com bons resultados, como em Everglades, na Flórida, Estados Unidos, e Okavango, em Botsuana, na África, e que poderiam ser aplicados no Pantanal, que possui total de 7 milhões e 700 mil hectares. Durante o encontro foi apresentado estudo com o mapeamento do Pantanal, envolvendo territórios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nele, foi constatado que 84% da área estão preservados, mas que 15% já estão tomados por pastagens exóticas, ou seja, onde foi removida vegetação nativa e introduzida espécies de fora para alimentar o gado. O governador Reinaldo Azambuja participou ontem da inauguração de uma unidade da usina Iaco Agrícola, que fará a produção de açúcar mascavo em Chapadão do Sul. A empresa vai injetar 83 milhões de reais na economia local e ampliou a planta industrial, gerando 560 novos empregos. A indústria produzia álcool anidro e o hidratado, e agora, com o projeto, a produção será de 200 milhões de litros de álcool e 200 mil toneladas de açúcar no período da safra, de 8 meses. Isso representa a produção de 28 mil sacos de 50 quilos cada por dia. As 200 mil toneladas de açúcar na safra equivale a 5.500 carretas carregadas ou 30 veículos por dia. O complexo soja, formado pelo grão, farelo e óleo, teve participação de 52,5% nas exportações do agronegócio brasileiro em abril. O desempenho do setor ocorreu tanto em volume embarcado quanto em faturamento, de acordo com a balança divulgada ontem pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura. As exportações do complexo soja cresceram 12,6% em relação a abril de 2016, com 4 bilhões 550 milhões de dólares. Já o volume das vendas externas de carnes bovina, suína e de frango teve um recuo de 22%. Entretanto, a elevação de quase 16% do preço médio dos produtos do setor em abril atenuou a queda na quantidade. As exportações de carnes totalizaram 1 bilhão de dólares em abril, redução de quase 10%. O principal item negociado no mês foi a carne de frango, com 543 milhões de dólares, menor 11%. Com a comercialização de 317 mil toneladas em abril, houve variação negativa de 23% em relação ao mesmo mês de 2016. O preço médio no mercado internacional cresceu 15% e passou para 1.710 dólares a tonelada do frango.
Já as vendas externas de carne bovina diminuíram quase 14% em valor, totalizando 362 milhões de dólares. Em quantidade, houve queda de 18%, sendo embarcadas 88.800 toneladas. O preço médio da carne bovina subiu, atingindo 4.078 dólares por tonelada. Já as exportações de carne suína atingiram 130 milhões de dólares, mais 19,5%, com queda de 17% no volume comercializado. Países importadores que intensificaram a fiscalização da carne brasileira após a Operação Carne Fraca não encontraram inconformidades, revelou ontem o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. 100% da mercadoria está sendo inspecionada ao chegar no seu destino, sem que tenha sido encontrada nenhuma inconformidade até agora, assinalou o ministro. Restrições impostas às exportações de carne do Brasil foram retiradas pelos principais compradores, frisou o Blairo Maggi. Os mercados atualmente abertos representam cerca de 13 bilhões 550 milhões de dólares, ou 95% dos valores exportados. O reforço na fiscalização de rotina foi adotado por 57 países importadores, de acordo com o ministro. Depois da operação da Polícia Federal em frigoríficos, o Ministério recebeu cerca de 328 comunicados oficiais envolvendo demandas de outros países sob detalhes da ação. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Lúcio da Malha, presidente do Sindicato Rural de Dourados, falou ontem ao Grande FM Rural sobre os preparativos da Expoagro. Presidente, como é que estão os preparativos aí? Está dentro da programação esperada? Está dentro da programação. Nós mudamos, tem algumas inovações, algumas mudanças, e toda mudança é de se esperar que tenha alguns contratempos. Mas vamos estar com tudo montado no dia, pronto para abertura. E esperamos ter uma festa Expoagro melhor do que a do ano passado. E as áreas de expositores, né? Estão todas preenchidas já? Tem algumas ainda, mas é de se esperar. Até a gente achava que, dado a crise e esse preço de milho e soja muito baixo, achou que ia até ter menor procura, mas surpreendeu que praticamente vai ficar todo lotado o parque. O governador Reinaldo Zambuja confirmou a presença na abertura? Não, ele vai estar viajando. Está confirmado a vice-governadora, Rose, né? Rose está confirmado. Qual que é o senhor como presidente do Sindicato Rural, como produtor rural, como é que o senhor sente o ambiente assim, dos seus colegas produtores, né? Diante dessa situação aí de crise geral no país, preço do milho, por exemplo, muito baixo, né? Como é que o senhor sente esse ambiente? Ô Cícero, o produtor rural, ele já está num ambiente, não é qualquer um. Tanto que a gente fala que o produtor está sempre que vai chover, esperando o preço bom, e sempre tem uma crise, ou uma seca, ou chuva demais, ou uma praga, ou uma erva, ou uma doença nova. E sempre tem uma, quer dizer, sempre tem um contratempo, ou seja, o produtor rural hoje que está no campo, ele já foi selecionado. Se ele não souber enfrentar a crise, ele não é produtor. Essa é mais uma, pode ser um pouquinho mais grave, mas vai ser como qualquer outra, né? De uma maneira geral, o produtor brasileiro está preparado para mais essa. Nós sabemos que vai ter problema principalmente de logística, né? É o que o Dr. Roberto Rodrigues fala. Nós estamos na crise da fartura. Nós vamos produzir praticamente 40% mais do que o ano passado de milho. E todos os armazéns estão super lotados. Se fosse colocar o soja que está em silo bag, não caberia no silo existente. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma excelente quinta-feira. Estaremos de volta amanhã e por isso marcamos um novo encontro a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM do YouTube e do Facebook, vocês também podem acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.